Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Sabrina Cuca e eu sou graduanda do curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal do Paraná. E hoje trago para vocês este vídeo referente aos métodos avançados para medir a infiltração de água no solo. Mas afinal, o que é a infiltração da água no solo? A infiltração é o processo no qual a água penetra na superfície do solo e se move para as suas camadas mais profundas. Ela é fundamental para o abastecimento dos aquíferos, para a nutrição das plantas e também para evitar problemas como erosão e enxurradas, por exemplo. Saber como essa água se movimenta permite um manejo muito mais eficiente na agricultura, na conservação ambiental e na gestão dos recursos hídricos. Existem dois tipos principais de métodos para medir a infiltração da água no solo: os métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos, como por exemplo o de infiltrômetro do anel, são os mais tradicionais, onde se mede diretamente a velocidade com que a água penetra no solo. Por outro lado, os métodos indiretos utilizam sensores de umidade, por exemplo, do solo, para monitorar como a água se desloca ao longo do perfil do solo e, a partir disso, calcular a taxa de infiltração. Esses métodos indiretos, eles são mais tecnológicos e utilizados atualmente. Além dos sensores de umidade no solo, pode-se citar o uso da tomografia de resistividade elétrica, radar de penetração no solo, sensor mais modelagem matemática e sensoriamento remoto, por exemplo. No vídeo de hoje, eu irei abordar os sensores de umidade no solo. Bom, e por que utilizar os sensores? Com os sensores, é possível fazer o acompanhamento da variação da umidade do solo ao longo do tempo, garantindo um monitoramento contínuo, uma menor necessidade de intervenção manual, uma aplicação em diferentes profundidades e integração com plataformas digitais e sistemas, por exemplo. Dentre os modelos de sensores que são mais modernos, eficientes e permitem o monitoramento contínuo, pode-se citar os três tipos de TEROS, que é o TEROS 10, TEROS 12 e TEROS 21, o EC5 e o Center Drill and Drop. Entre esses sensores disponíveis, hoje irei falar sobre o sensor TEROS e mais especificamente sobre o TEROS 10, que tem se destacado como uma ferramenta eficiente para monitorar a infiltração da água no solo de modo indireto. O TEROS 10 ele é fabricado pela empresa norte-americana Matter Group. Ele é um sensor capacitivo projetado para medir a umidade volumétrica do solo com alta durabilidade e precisão. Seus principais dados técnicos são: ele é feito de material plástico ABS de alta resistência e hastes condutivas de aço inox. Ele mede a umidade volumétrica de 0 a 100%, atua numa faixa de temperatura operacional de menos 40 até mais 60 graus Celsius, possui dimensões pequenas e fácil instalação, com profundidade recomendada de 5 a 60 centímetros, e o seu peso aproximado é de 60 gramas. Ele possui um custo médio, segundo dados agora em 2025, de aproximadamente 150 a 180 dólares por unidade de sensor. Além disso, possui uma baixa necessidade de manutenção e não exige calibração constante. Ademais, o seu consumo de energia é extremamente baixo e o conjunto com o Data Logger faz com que ele possa operar por até 6 meses utilizando baterias convencionais. Bom, e como o TEROS mede a infiltração? É importante destacar que o TEROS não mede diretamente a infiltração como os métodos diretos, como por exemplo o infiltrômetro de anel, mas ele mede a umidade volumétrica ao longo do tempo. E como que isso funciona? O procedimento básico é o seguinte: primeiro, instala-se os sensores em diferentes profundidades, por exemplo, 5, 15, 30 centímetros.
Aplica-se uma quantidade de água conhecida, simulando uma chuva ou irrigação, por exemplo. Acompanha os dados registrados e, quando a frente de umidade atinge cada sensor, ocorre um aumento repentino nos valores de umidade. Através da variação desses dados de umidade em diferentes profundidades, que pode-se acompanhar o avanço da frente de umidade no solo e, com isso, calcular a taxa de infiltração. A taxa de infiltração ela é obtida observando-se o tempo entre a aplicação da água e o aumento da umidade em cada sensor. A partir desses tempos, que se pode calcular a velocidade da frente de umidade usando a fórmula em que a taxa de infiltração ela é obtida através da diferença de profundidade dividida pela diferença de tempo, ou seja, a profundidade percorrida dividido pelo tempo decorrido. Esses valores são expressos em milímetros por hora ou centímetros por hora. Um exemplo hipotético é que, se a água levou 20 minutos para percorrer de 5 a 15 centímetros, a taxa será de 10 centímetros dividido por 0,33 horas, resultando em aproximadamente 30 centímetros por hora. E para exemplificar como esses dados são visualizados, podemos observar este gráfico aqui na tela. Ele demonstra como a umidade volumétrica do solo é plotada ao longo do tempo a partir da leitura de sensores instalados em diferentes profundidades. Percebe-se claramente o aumento dos valores de umidade quando a frente de umidade alcança cada sensor, indicando o movimento da água no perfil do solo. Então, esses dados obtidos eles são plotados no gráfico, como pode-se ver nesta imagem da tela. Esse gráfico ele foi retirado do artigo intitulado Robust Soil Water Potential Sensor to Optimize Irrigation in Agriculture, que trata exatamente do uso de sensores robustos para otimização da irrigação na agricultura. Com base em tudo o que foi dito, pode-se observar que existem algumas vantagens em fazer a utilização desses métodos indiretos e avançados para a medição e filtração da água no solo. Dentre eles estão os dados em tempo real, quando se utiliza sensores, o monitoramento contínuo por dias, semanas ou meses. Isso tem-se um exemplo, porque na Fazenda Canguiri, no NITA, tem um projeto que está utilizando justamente o sensor TEROS, que eu acompanhei na minha iniciação científica. A gente vai utilizar os dados desse sensor. E ele pode ser instalado através de colocar as hastes condutivas do sensor no perfil do solo. Então, você insere ali no perfil do solo, conecta a um celular que possui um aplicativo, e nesse aplicativo você consegue visualizar os dados obtidos e plotar gráficos, como foi exemplificado nessa tela. Esse tipo de tecnologia tem sido muito utilizado na agricultura de precisão, no manejo de irrigação, na pesquisa acadêmica, na gestão de bacias hidrográficas, na conservação do solo e até em estudos para a prevenção de deslizamentos, além de projetos acadêmicos, por exemplo. Com isso, podemos perceber como permite ter uma eficiência na obtenção de dados e entender a dinâmica de infiltração da água no solo. É uma tecnologia que alia a precisão, praticidade e economia, sendo extremamente útil. Se você gostou desse conteúdo, acompanhe o canal Plataforma Moretti para mais vídeos sobre tecnologia aplicada à engenharia agrícola. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.